Programa Lições da Bíblia desta semana. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Nessa semana vamos dar sequência ao tema que estamos estudando dos livros de Esdras e Neemias, e a gente vai poder ter a compreensão de um assunto bastante especial dentro da temática dessa temporada. Eu tenho aqui em minhas mãos o nosso manual de estudos. Este manual é produzido com muito carinho pela Casa Publicadora Brasileira, a CPB, a nossa parceira aqui do programa. Você pode ter acesso a esse conteúdo no site da Casa Publicadora Brasileira. Também você poderá ter ali e ver como você pode adquiri-lo, porque é importante você ter esse manual para que a nossa conversa aqui no estúdio faça muito mais sentido para você, na sua mente, um aproveitamento muito maior, muito melhor, quando você está acompanhando através do manual. O tema desta semana aqui vai ser a leitura da palavra, algo que aparentemente é comum para o povo de Deus, mas não era comum naquele momento do povo de Israel, quando eles estavam voltando do cativeiro. Bastante interessante o tema que você vai estudar com a gente nesta semana aqui no programa. De volta ao programa, dois amigos que estiveram aqui na semana passada. Pastor André Saraiva, bem-vindo aqui ao programa, uma alegria recebê-lo de novo. Muito obrigado. Pastor André está vindo de Natal, uma linda região, uma linda cidade, bonitas praias, povo bom. Você é bem-vindo. Aliás, eu mando um abraço aqui ao povo de Natal. Temos muitos conhecidos lá e, quem sabe, alguns são até ovelhas do seu rebanho. E o pastor André, ele cuida de 2 igrejas adventistas ali na capital. Com certeza é um povo bom que você tem para pastorear lá, não é, André? Com certeza, pastor. Eu, inclusive, quero deixar aqui o meu abraço, estender meu abraço às minhas igrejas, né, as igrejas das quais sou pastor, a Igreja Central do Natal, a Igreja de Capim Macio, e também aqui deixar a oportunidade para mandar um abraço para minha esposa, Tatiane, e minhas 3 filhas. Sou pai de 3 meninas, a Rebeca, a Raquel e a Laura. Então, quero deixar aqui um abraço para elas. Legal. E Deus continue guiando a vida delas, a nossa vida. Legal, bacana. Também, juntamente com o pastor André, está o pastor Pedro Silva, que vem de João Pessoa, outra bonita, né, capital, bonita cidade. Bonita. Muito, eu já estive lá algumas vezes, é extraordinariamente bela. E bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado. Aproveito aqui também para deixar um abraço aí, né? Um abraço ali para os nossos irmãos da Igreja Central, Mandacaru e Vila Nova. E aproveito... São as igrejas que você cuida lá, né? São as 3 igrejas que têm nos abraçado e recebido a gente com carinho. Aproveito aqui também para deixar um abraço para a esposa, né? Um abraço à esposa, Rafaela, ao filhinho Arthur e à filhinha Elisa. Abraço a todos os telespectadores de todo o Brasil que estão nos acompanhando. Dados os abraços, vamos começar o nosso estudo, né? Convido aos amigos que estão em casa para orarem com a gente. Por favor, André, ora, por favor. Santo Deus e amado Senhor, muito obrigado mais uma vez por ter cuidado conosco. Santo Pai, agora iremos relembrar, recapitular aqui a nossa lição, nosso estudo da Tua Palavra, que realmente a Tua Bíblia, a Palavra de Deus, faça sentido em nós e para nós. Nos guia, nos abençoa nesse estudo, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o pastor Hiri Moscala, que é o autor do nosso manual de estudos. A lição 6 está nos falando sobre a importância de se estudar as Escrituras. Esdras, Neemias e tantos outros eram estudantes muito diligentes da Bíblia. Em Esdras capítulo 7, nós lemos uma característica especial sobre Esdras, que ele era um escriba que realmente estudava as Escrituras. Em Esdras 7, verso 10, nós lemos: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a observar a lei do Senhor Deus, e a ensinar todos os seus decretos e mandamentos ao povo de Israel. Creio que esse é um exemplo muito bonito de que nós também devemos ser estudantes da Bíblia. Como adventistas do sétimo dia, precisamos ser conhecidos como o povo da Bíblia. Em Neemias, capítulo 8, nós temos um episódio inteiro onde toda a nação estava estudando a Bíblia sob a liderança de Esdras e dos levitas. E eles não estavam apenas estudando a Bíblia, mas Esdras e seu pessoal estavam interpretando, explicando o significado das Escrituras.
E isso é muito importante. Não é apenas sobre ler, mas precisamos entender. E existem pessoas que podem nos ajudar a entendermos as Escrituras. Não é somente ler, precisamos também ouvir as pregações, nós precisamos ler os livros, nos engajar em diálogos juntos, para que possamos, todos nós, estudar, explorar, procurar o sentido. E não apenas para entender, simplesmente por entender, mas também para aplicar em nossas vidas, viver isso e também compartilhar com outros. O que é muito importante e bonito em Neemias, capítulo 8, é o resultado que eles descobriram que estavam fazendo coisas ímpias. Por isso eles estavam chorando, se arrependendo. Isso é algo bom. Quando descobrimos que fizemos algo de errado, precisamos pedir a Deus por perdão e tentarmos viver de acordo com a sua vontade. Mas então Esdras e Neemias disseram que aquele tempo não era para chorar. Eles agora conheciam as Escrituras e então eles deveriam se alegrar. E a palavra-chave do capítulo é alegria. Preste atenção a isso. Nós, como adventistas do sétimo dia, devemos ser conhecidos como cristãos alegres. Adventistas do sétimo dia que são contagiantes e levam alegria aos outros. E no capítulo, no verso 10, nós lemos: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a sua força. Que o Senhor nos ajude, a todos nós, que a alegria seja a força também em nossa vida. E que esta alegria que vem do Senhor possa vir para nós através dos estudos das Escrituras. Com essa introdução, já do pastor Hiri Moscala, já entendemos a importância desse momento do estudo da palavra ali pelos nossos irmãos há alguns milênios que passaram pelo retorno do exílio e queriam tanto ouvir a palavra de Deus. A leitura da palavra, pastor Pedro, é algo que mexe com a pessoa, né? Sim. É bem o tema que vamos estudar nessa semana aqui. A palavra ela tem poder transformador, né? Desde o Gênesis, a gente percebe ali que com o falar do Senhor, com a palavra do Senhor, tudo passou a existir. E agora os muros reconstruídos, portões no seu devido local, surge aí a importância da palavra no meio do povo de Israel. E que teve um papel fundamental, foi a base, foi a sustentação do povo de Israel. Nesse período assim do cativeiro, essas pessoas que ficaram ali, tanto em Jerusalém quanto no cativeiro, devem ter perdido esse contato com a Torá, não é? Aqueles livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, como temos hoje. Eles devem ter perdido esse contato para terem essa sede da palavra, essa necessidade. O povo de Deus tinha, o povo de Israel, né, que era o povo de Deus, eles repassavam, através da tradição oral, da oralidade, as suas tradições. Mas com esse rompimento, né, devido ao exílio na Babilônia, devido a esse rompimento, essa tradição foi quebrada e as pessoas ficaram perdidas, muitas não sabiam como fazer, o que fazer, né, ficaram atordoadas. Muitos inimigos, eles estavam, além de haverem os exilados, eles também eram dominados. Os que ficaram foram dominados. E aí, dentro da dominação, vem uma tradição de outro povo, vem tudo isso. O paganismo entrou ali. O paganismo entrou. Então, eles haviam perdido e esquecido até mesmo um pouco de sua história, porque a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são relatos históricos, né, do povo, do surgimento do povo, de seus antepassados, e eles haviam perdido todo esse histórico. E aí, além desse paganismo que entrou, né, eles estavam atordoados e aí não conheciam bem a sua história, e um povo que não conhece a sua história não sabe o caminho a trilhar, né, o caminho por onde ir. E o povo estava nessa situação. E aí nós vimos nas lições anteriores que a grande luta foi reconstruir o muro, foi reestruturar Jerusalém. Mas ao conseguirem isso, para onde iriam, né? O que fariam? Então, ao encontrar-se com a palavra, né, com a leitura da palavra, esse destino agora ficou muito mais claro, né? Apesar de eles terem muitos inimigos, né?
ali, muitos empecilhos, mas esse caminho agora com a palavra, com a leitura da palavra, seria melhor conhecido. Verdade. Alguns deles, assim, ali, os que voltaram do exílio, tiveram uma influência pagã muito grande, né? Com a cultura ali da Mesopotâmia, da Babilônia. Eles misturaram tudo, eles ficaram sem esse contato com o verdadeiro Deus, né? Sim. Alguns não, como é o caso de Neemias, Esdras, Zorobabel, Daniel, seus amigos, que permaneceram fiéis a Deus. Muitos também outros. Mas como um povo, eles se apegaram a esses costumes pagãos, como ele estava dizendo, e isso deve ter atrapalhado muito a compreensão do verdadeiro Deus. Sim, com certeza. A gente percebe aí o esforço de Neemias e Esdras, mostrando a história do povo e, além da história, mostrando o Deus que conduziu eles, né? Porque a preocupação é que eles tinham ido para uma nação, para nações totalmente politeístas. E agora eu sei quem sou, mas além de saber quem sou, a minha história, eu tenho que saber quem é o meu Deus. E agora, conhecendo Deus, tendo como base a palavra, conhecendo minha história e conhecendo meu Deus, o povo é guiado para um caminho seguro, né? O nosso manual de estudos fala, então, que o povo se reuniu. Ali no capítulo 8 de Neemias, você que está com a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar a partir dos versos 1 e 2, que a palavra de Deus ainda era muito importante para eles. Sim. Então o povo se reuniu para ouvir. Como foi esse momento, pastor André? Naquele momento, foi necessário fazer um chamamento para uma grande reunião, né? E nessa reunião estaria ali sendo levado a palavra para que o povo pudesse entender, né? Pudesse entender qual era o caminho. Então foi ao ar livre, assim, foi público. Foi público, então foi uma reunião pública e geral, foi uma convocação geral, tanto da parte clerical, dos líderes, de todo o povo, vieram para que pudessem entender, se juntar e compreender o destino que Deus esperava para eles. E entender esse destino passava, sem dúvida, pela palavra de Deus. A impressão que eu tenho, Pedro, é que eles estavam com sede da palavra, né? Sim. Estavam ouvindo avidamente sim, aquilo. Sim. Essa é a impressão correta? É a impressão. O texto da Bíblia apresenta muito claro isso. Diz que eles juntaram-se e eles clamam, eles não só, mas eles clamam, lê a palavra. E é interessante, porque no versículo 1, até grifei aqui na Bíblia, no finalzinho diz assim: conforme tudo que está prescrito, e ele diz, para nós de Israel. E é interessante quando a gente segue o capítulo 8, o último verso de novo encerra dizendo, seguimos tudo que está prescrito. O povo estava sedento de ouvir e de obedecer. Eu creio que na mente deles poderiam estar se passando a ideia, nós não queremos de novo cativeiro, né? Chega de cativeiro, agora vamos seguir o que está prescrito. Exatamente. Ou seja, vamos seguir, vamos praticar agora o que está escrito aí. É interessante que conforme eles iam lendo, né, e eles foram convocados no mês 7º, né? Sim. Que o mês 6º foi a inauguração dos muros, né? Sim. O término da construção. E já no mês 7º, eles começaram ali a ouvir a palavra. Isso mostra, André, que a primeira coisa que eles fizeram depois que terminaram os muros foi terem esse retorno à palavra. Bom, agora estamos seguros aqui na cidade, vamos ouvir o texto divino que nos dará segurança. Foi um mover do Espírito Santo, foi uma reconversão que Israel estava passando, aquele retorno para Deus, né? Sem dúvida. Eu gosto da analogia em que se coloca a Bíblia como bússola. A bússola é quem mostra o norte, né, para onde se deve seguir. E o povo estava naquela situação, sem saber para onde ir. Então a Bíblia, ela tornou-se uma bússola mostrando o caminho. E o Espírito Santo fez todo o trabalho para que houvesse ali o entendimento e a interpretação correta da palavra de Deus. Eu acho interessante que eles estavam perdidos e descobriram no meio do caminho que eles estavam num período festivo. E por isso que eles começaram a viver aquelas festas. Aquele mês era um mês de diversas festas, três festas do povo, né? Do povo de Deus. A festa do tabernáculo, o dia da expiação também estava ali, e a festa das trombetas.
Então, 3 festas. Eles pararam quando viram na palavra, né? Ou seja, a palavra ela modifica a situação do povo. Então, o povo passa a viver aquilo e aquilo traz alegria para o povo. É fantástico como Deus age, né? Então, assim, eles viram o que Deus queria e executaram a vontade. Exato. O nosso manual de estudos, ele traz um texto bastante interessante, e aqui o texto me impressionou. Sim. O povo procurou então a Esdras, para que Esdras trouxesse o livro da lei, e Esdras lesse para eles. E eles construíram até um púlpito, Sim. um local especial onde o livro pudesse ser lido. Modelo até parecido com o que é hoje. Né? Que são É as interessante isso. A preocupação em ser um momento especial, né? Sim, sim. E a Bíblia, quando a gente segue o manual do estudo aqui, ele vai dizer que o que estava acontecendo ali era algo que deveria ser comum, que lá no Deuteronômio era uma prática comum. Mas eles tinham perdido e agora eles retornam já seguindo o que a Bíblia está pedindo. Nesse dia, reúnam e escutam o livro da lei. Eles já estão no caminho da obediência, né? Exatamente. A sede Eu acho interessante também, um outro aspecto que o texto traz, logo nos primeiros versos, é a questão da unidade. Que a Bíblia traz unidade. O texto diz que o povo se reuniu como um só homem. Sim. Né? Estavam ali homens, mulheres, crianças. Então, todo o povo estava ali. Então, a Bíblia, né, no centro, trouxe unidade para o povo. Nesse ponto da unidade, eu tenho uma pergunta para vocês, logo após o intervalo, no próximo bloco, o segundo bloco. Então você não saia daí, nós voltamos já. De volta aqui com o programa Lições da Bíblia, onde estamos conversando com os nossos amigos que vêm da região Nordeste, o André Saraiva e o Pedro Silva, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Pedro em João Pessoa e o André na cidade de Natal. Estávamos conversando sobre aquele momento do povo de Israel ler a Bíblia após o término da construção, da reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles estavam sedentos da palavra e clamaram por ouvir a palavra. A minha pergunta sobre unidade é a seguinte: dias antes, aquele povo estava completamente desunido. Completamente. Por causa do problema que estudamos na semana passada, aqui no programa Lições da Bíblia, problema que eles estavam passando. Os mais ricos estavam escravizando, dominando, maltratando os mais pobres. Então havia um racha, uma divisão no povo de Israel. Mas o apelo de Neemias por uma mudança de atitude gerou também neles um desejo de voltar a ouvir a palavra. E a palavra gera uma mudança de rumo. Vocês acreditam que a verdadeira unidade só é possível mediante a palavra de Deus na vida da pessoa? A palavra, sem sombra de dúvidas, ela tem o seu lugar correto, seu lugar ideal, que é o centro da vida do ser humano. Se isso acontecer, vai transformar, de fato, e trazer a unidade. Uma instituição evangélica, uma igreja, se ela não tiver a palavra como a sua base, como o seu centro, estará tomando rumos que levarão a lugares que estão em desacordo com a palavra de Deus, em lugares difíceis e terríveis. Então, não tenho dúvida que, além de unidade, a Bíblia ela encaminha qualquer comunidade evangélica, né, de qualquer lugar, se estiver aplicando da maneira correta, se estiver interpretando da maneira correta, a leitura da palavra de Deus vai gerar vida. Onde havia morte, como foi falado agora, onde havia tristeza, onde havia pranto, onde havia desgraça, agora vem a vida, vem a paz, vem a unidade. Então, a palavra, ela reúne e ela transforma o povo que estava dividido em um só povo agora. Perfeito. Sim. E Pedro, como você vê também essa questão? Porque eles estavam lendo, ouvindo a lei, construíram o púlpito, estavam ouvindo avidamente, em silêncio. A palavra foi a mola propulsora da unidade entre eles de novo? Sem dúvida. A gente sabe que o povo de Israel ele tinha uma missão de ser bênção ali, né? E para essa missão ser bem
cumprida, ser bem compreendida, a palavra ela entra como o elemento de unidade e de organização. O povo se une, logo ele vai ser organizado para um fim, que é cumprir a missão, né? Exatamente. Eu achei bastante interessante aqui o nosso manual de estudos falando que o ouvir a palavra, né, a palavra da lei, que era a Torá, fez com que eles se voltassem para as suas raízes, para a sua identidade, sua verdadeira identidade. A nossa identidade, ela está na palavra como cristãos, como filhos de Deus. Se a gente se afasta da palavra, a gente perde a identidade. Quem nós somos está aqui na palavra de Deus. Se nós perdermos de vista a nossa história, o que Deus desejou para nós, que está em sua palavra, perderemos nosso rumo. O povo, ao ouvir, interessantíssimo, eles estavam ouvindo o que ali? A criação, ouvindo falar sobre a criação, ouvindo falar sobre o chamado do pai deles, Abraão, a libertação do Egito, toda a história, todos os eventos históricos do seu povo, eles estavam vendo, se maravilhando e sabendo que no passado Deus proveu, Deus foi o provedor, o cuidador do povo. E eles pensavam assim, nós que estávamos abandonados, agora nós não estamos mais abandonados, nós temos um Deus que ele foi real no passado e um Deus que é real agora, o povo dizia. Então, quando nós vamos para a Bíblia, hoje no século 21, nós podemos ter essa total confiança que o Deus que agiu na história do povo de Israel, que agiu em toda a história do nosso planeta, também está agindo em nossa vida. Então, é isso que faz a Bíblia ser tão real. É isso que faz a Bíblia ser tão importante, porque ela modificou uma história no passado, mostra quem somos hoje e modifica o nosso modo de vida nos dias de hoje. Exatamente. É isso que faz a Bíblia ser tão impressionante. Pelo tempo que eles não ouviam a palavra, Sim. eles estavam assim muito confusos, né? Com ensinos misturados e tal. Mas pelo menos eles confiavam que o livro da lei era a palavra de Deus inspirada e eles precisavam ouvir. Quer dizer, pelo menos eles tinham essa convicção, porque eles conheciam a história do povo de Deus no passado, que validava o presente e o futuro deles, né? Sim, com certeza. Eles já tinham a Bíblia, apesar de não ser lida até o momento, como referencial. O que me chama a atenção, talvez aqui um link com Tiago, né? Tiago, em um momento, ele diz, não seja apenas ouvintes, né, da palavra, mas seja praticantes. E o capítulo 8, ele tem essa ênfase na predisposição à obediência. A gente vê isso aqui na palavra entender, no buscar o que está prescrito. A palavra entender aparece várias vezes no capítulo, sendo na compreensão da predisposição para obedecer. Eles estavam dispostos a ouvir, mas com predisposição à obediência. Não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. É porque o conhecimento, se ele não leva à prática, ele não leva à mudança Sim. de rumo inútil, né? e de atitude, Inútil, né? inútil, completamente inútil. Sim. Quer dizer, se a gente conhece a palavra, você conhece a palavra, mas não pratica, esse conhecimento não faz sentido nenhum. Sim. Tem que ser praticante. A gente tem esse estímulo de Tiago, a história de Esdras, e a gente vive num mundo pós-moderno, onde as pessoas parecem que estão se afastando da palavra, né? Estão buscando os seus próprios sentimentos, são muito sensitivas, místicas até, mas um conhecimento que não leva à prática em muitos casos. Sim. Um sentimentalismo até exagerado, né? Exato. E nós percebemos que a Bíblia, ela é uma fonte riquíssima. É uma fonte de sabedoria, é uma fonte de inteligência. O texto bíblico do Salmo, Salmo número 1, verso 2, diz que ela nos dá o prazer, né? Que diz que nela eu medito de dia e de noite. A lei também dá prazer. A lei também nos dá vida, sabedoria. Então, a lei, ela nos leva a vários aspectos da vida. Então, se nós tivéssemos como base a nossa tomada de decisão, a decisão da nossa vida, do que vamos fazer no dia a dia, na palavra, muitas decisões que tomaríamos de maneira erradas, iríamos focar e acertaríamos ali no alvo, né? Que a Bíblia nos guia para que possamos acertar. A vontade de Deus, as pessoas às vezes dizem, né? Eu vou aqui orar para saber da vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada em sua palavra. Ela é uma regra
para a nossa fé, mas também para a nossa prática. Claro. Ela não está ali apenas para balizar a nossa fé em que nós cremos, mas para ser praticada. Então, quando a Bíblia ela passa a ser nossa fé, também deve ser a nossa prática. Nela encontramos a maneira certa de viver, né? Uhum. Bom, praticar toda a palavra, né? Mas e para aqueles filhos de Deus que são seletivos? Ó, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Isso é praticar a palavra? A gente, nesse caminho aí, a gente está em um risco, beira um precipício, né? Porque a palavra em sua totalidade, ela tem um grau de inspiração pleno do Gênesis ao Apocalipse. Uhum. Ser seletivo, baseado na minha pressuposição, eu estou correndo um risco por decisão própria. O interessante é olhar a Bíblia como um todo, como a palavra de Deus, como um livro pleno, completo, que do Gênesis ao Apocalipse tem prescrições que são úteis para a família, para a educação, para a minha administração de um negócio, e como pleno aí o ponto central que me leva ao conhecimento da salvação, né? O apóstolo Paulo diz que toda a palavra foi inspirada por Deus, é inspirada por Deus. Quando o apóstolo Paulo se refere à palavra inspirada, é do Antigo Testamento, que eram os escritos que eles possuíam. Então ele fazia uma referência ao Antigo Testamento. E complementando o Novo, né, o Novo Testamento, então nós temos um parâmetro só, que é toda a palavra, né? O Antigo e o Novo Testamento. Eu achei também interessante que eles começaram, além de ouvir, interpretar, porque a Bíblia ela carece da interpretação. E ali com aqueles homens, né, foram ali Esdras lia e ia revezando a leitura. Diz que eles tinham grupos, né, de 13 pessoas? Grupo de 13 pessoas para ler e para ensinar, para interpretar claramente o que dizia a palavra. Então, veja que a interpretação ela é muito importante. Aliás, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Eles se organizaram para ouvir, né? Eram rolos bem grandes. Sim. Então, eles montaram turnos, né? Grupos de homens de 13 que liam, 13 que seguravam ali, ou 13 que interpretavam. Como é que isso aconteceu? Eles iam lendo e já tinha um grupo que já ia interpretando. Eram homens versados no conhecimento da Escritura que interpretavam? Ou era uma coisa mística que a interpretação vinha na hora? Sim, tem todo um processo bem planejado aqui, né? Uhum. A gente sabe, acredita que falamos sobre o elemento unificador, que é a palavra, mas a palavra também tem um elemento organizador. Havia grupos ali para leitura e havia também um grupo para explicação, de forma que aquele ouvinte ele compreendesse a palavra pela palavra. Isso é interessante. Não era uma interpretação de um homem que saltava, mas assim, era um homem que interpretava a palavra pela palavra, a palavra na palavra. E assim, o conhecimento era levado às pessoas e era levado à prática, e a gente acredita que a nação cresce sendo fundamentada na palavra. Uma coisa interessante que eu percebi no texto também, no nosso manual, é que todos entenderam. Sim. Todos. Então, adultos e crianças entenderam a leitura da palavra, ou seja, houve um processo de adaptação da linguagem. Não é adaptação do texto, da linguagem. Então, todos puderam entender. Exato. E todos entenderem, poderiam ali praticar também. Havia também uma barreira linguística, né? Sim, sim. Porque eles tiveram a influência de uma outra língua. Sim. Aramaica, né? O aramaico, lá na terra do cativeiro. E agora o material estava em hebraico. Sim. Quer dizer, alguns estavam meio sem entender, precisavam de gente que pudesse realmente interpretar, né? Aplicar, ler, explicar, né? Principalmente as novas gerações, né? Que perdeu ali, ouviram da língua, mas não dominava tanto quanto seus pais, e houve aí essa preocupação também na interpretação, entrar o quesito, uma tradução, uma explicação de uma palavra ou outra que se perdeu com o tempo. Eu acho interessante aqui nessa parte aqui que estamos estudando agora, lembrar que foram 13 anos de Esdras insistindo, né? Que às vezes a gente ensina a palavra e quer que a pessoa abrace todo o nosso conteúdo de imediato. Havia 13 anos que Esdras estava ensinando o povo, e o povo ainda, depois de 13 anos, o povo se volta e pede a palavra, insistir. Perfeito.
Nos dias de hoje, como é que vocês veem esse mundo pós-moderno, essas novas gerações que estão aí e às vezes não têm contato com a palavra e precisam de ler e interpretar corretamente? Vocês acreditam que mesmo uma pessoa com uma mente pós-moderna, uma mente focada nas coisas desta vida e não dando tanto valor, quando alguém apresenta a palavra com base e explica corretamente, se torna mais fácil de uma pessoa aceitar o Senhor Jesus na vida e viver os princípios da palavra de Deus? Ou seja, até para a mente pós-moderna tem que se ter paciência para ensinar, sentar e interpretar a palavra? Se nós formos encontrar um paralelo no texto bíblico, podemos encontrar em Filipe. É um texto que o manual mostra, está em Atos 8, 26 a 38. Um homem que não fazia parte do contexto judeu, do contexto israelita, estava lendo o livro de Isaías e Filipe se aproximou e perguntou: você entende o que você está lendo? Ele disse: se ninguém me explicar, eu não vou entender. Então, a necessidade que existe é que haja a explicação, para que a pessoa possa entender. Aqui está o conteúdo. Nós podemos modificar a forma. Claro, não vamos usar expedientes que não sejam bíblicos ou que estejam em desacordo com a palavra de Deus. Claro. Mas nós temos que mostrar, ensinar. E ali foi o que Filipe fez. Filipe ensinou. Então, se nós estivermos predispostos a ensinar, sem dúvida, a mente pós-moderna ou uma outra mente, pessoas que pensam de maneira diferente nos dias de hoje, se houver quem explique, estará disposta, eu creio, também a entender. Foi muito bem lembrada essa história de Filipe com o eunuco, que ela realmente representa todo aquele que tem uma ansiedade pelo conhecimento da Bíblia, mas não entende, lê, não consegue entender. Se faz necessário alguém mais versado, com maior conhecimento, ensinar a outra pessoa. Então, se você, que conhece a Bíblia, não se dispõe a ir ensinar, quem vai ensinar? Então, aqui fica um apelo do nosso coração a todos vocês que amam a palavra e já têm conhecimento. Vamos repartir a palavra com quem não tem. Vamos repartir com aquele que não tem conhecimento. Tem muita gente sedenta. Às vezes a gente olha assim para a situação do nosso mundo de hoje, assim, não tem ninguém com sede da palavra. Tem sim. Tem muita gente sedenta, né? Lá em João Pessoa, lá em Natal, aqui em São Paulo, em todas as partes do Brasil e do mundo, tem pessoas com sede da palavra, não é? Sim. Graças a Deus, há pessoas sedentas pelo conhecimento da salvação, né? Dentro do nosso manual, nós temos aqui o tema de ler e interpretar a palavra. E quando a pessoa lê e interpreta de um jeito errado? Como fazer nos dias de hoje, né? Você é um pastor, você tem muitos contatos com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está lendo, mas ela está entendendo uma outra coisa. Como agir para explicar corretamente para essa pessoa, sem cair na arrogância do conhecimento, sem cair na falta de amor por aquela pessoa? O campo de interpretação bíblico, eu vejo ele como um campo bem amplo. Então, eu penso que alguns elementos eles precisam ser apontados aqui como um resumo. Eu creio que o intérprete ele nunca deve confiar em si próprio. Sim. Ele está ali de joelhos dobrados, e isso faz parte da hermenêutica, não tem saída. A Bíblia é um livro inspirado e ninguém menos importante ou ninguém mais importante do que o próprio Espírito Santo para iluminar quem está buscando. Não confiar plenamente no intérprete, confia na palavra. E há um princípio que a gente traz da reforma, só a Bíblia. Só a Bíblia. A Bíblia ela tem resposta, ela se responde. Talvez um texto esteja complicado aqui, mas mais na frente eu encontro uma saída para esse texto. Eu ressalto aqui a ideia, não confie plenamente no intérprete, confie no que a palavra está dizendo e busque a iluminação do Espírito Santo. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Sim. A gente confiar menos no elemento humano e mais no poder do Espírito Santo, a palavra. Sim. Então, se a palavra está dizendo A é A, B é B, tem que ser interpretado de forma correta, tem que buscar pessoas com um amplo conhecimento bíblico para ensinar. Tem que haver a confrontação. Portanto, se você ouve alguém interpretar a palavra, você tem que ir para a própria palavra para confrontar se o que ela está falando se sustenta
de maneira completa. Uhum. Pedro falou do princípio da reforma, que é o da sola escritura, mas também tem o princípio da tota escritura, que é de toda a escritura. Então, tem que se basear em toda a Bíblia. Um argumento apenas, um texto apenas não pode embasar uma doutrina, né? Exato. Então, você tem que confrontar só na Bíblia e em toda a Bíblia. Se ele se sustentar, então, porque é verdade. Não podemos pegar um ponto pequeno num ponto isolado e transformar aquilo numa teologia, numa doutrina, né? Muito bem. O tempo está passando bem rápido, nós vamos para mais um intervalo e já já voltamos para o último bloco do programa dessa semana. De volta com o programa, terceiro e último bloco do programa dessa semana. Obrigado pela sua audiência, porque você está aí acompanhando esta discussão do tema dessa semana, que foi quando, após a reconstrução dos muros, ali do Muro de Jerusalém, aqueles que voltaram do exílio clamaram por ouvir a palavra de Deus. E é sobre esse ponto que estamos estudando, essa sede de ouvir a palavra que estava o povo de Israel ali naquele momento, não é? Antes da gente continuar, eu quero oferecer para você um presente. Se você ainda não solicitou o seu curso bíblico gratuito, peça agora mesmo. Nós vamos ter prazer em enviar para você gratuitamente esse material. Vai pelo correio. Nós não cobramos nem pelo material, nem pelo envio, porque é uma grande oportunidade para você conhecer a palavra de Deus. Já que estamos falando em estudar a Bíblia, aqui é um momento propício para você tomar essa decisão de estudar a palavra de Deus, se voltar para o conhecimento da palavra, tudo bem detalhado, explicado, didaticamente, perfeito, para você entender as doutrinas bíblicas. Peça agora mesmo o seu, através do telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21. Em horário comercial você pode fazer isso. E você também pode solicitar através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Lá vai ter uma imagem como essa aqui. Clique em cima e você preenche um cadastro e nós enviaremos para você com muita alegria este material tão importante para o seu conhecimento da palavra. Hoje, recebendo aqui os pastores André Saraiva e Pedro Silva, amigos que vêm do Nordeste, para a gente poder conversar aqui sobre a palavra de Deus. E nesse momento, no último bloco, eu quero focar aqui 2 pontos especiais. Diante da leitura da Bíblia, da explicação daqueles homens que se revezavam em turnos de 13 que liam, 13 que interpretavam, qual foi a reação do povo de Israel, Pedro? O povo de Israel agora, diante da palavra, eles são, na verdade, eles se enxergam, né? É um espelho. Porque eles veem ali na palavra o próprio Deus e o quanto eles decepcionaram a expectativa de Deus, o quão pecaminosos eles foram, e a reação diante de tudo isso foi um pranto coletivo, né? Reconheceram o pecado e choraram naquela situação. É um momento que foi um momento, inicialmente, tristeza, mas que surge a um grupo e diz, não é tristeza. É bom reconhecer a pecaminosidade e olhar que já tem o Deus que legislou, ele é um Deus salvador. Uhum. Tem a intervenção de salvação. E aí vem a ordem, não chore, se alegre. Esse é um grito de esperança agora para Israel. Interessante, quando a gente é movido pelo poder de Deus, o Espírito Santo toca no nosso coração, sim. A gente se emociona, não é? Sim. Mas eles choravam de alegria. Existe choro de alegria? Porque normalmente quando a pessoa chora é que ela está com o emocional abalado, né? Mas aqui a gente vê que eles estavam chorando com alegria. Eles tinham encontrado o pão da vida, eles tinham encontrado o rumo de novo, o caminho. É um momento de reconsagração coletiva, assim, é muito forte, né? Quando um grupo grande de pessoas há uma reconsagração. O choro deles não foi um sentimentalismo gratuito, mas uma resposta à vontade de Deus. Sim. O interessante é que o povo, quando começa a chorar, é porque percebe que o parâmetro que eles precisavam ver era o parâmetro divino, né? E quando eles perceberam, o choro deles era ao perceber a santidade de Deus, o quanto Deus era santo. E quando eles olharam para si,
eles perceberam que precisavam de Deus. E de Deus veio o perdão. E por isso veio a alegria. O choro foi de reconhecimento pelo seu pecado. Sim. E a alegria foi por saber que esse Deus deles trazia também salvação. Então, choro e alegria foram choro e tristeza ali, né? Complementaram ali, finalizaram com alegria. Tristeza pelo pecado, né? Tristeza pelo pecado, né? Não foi simplesmente choraram porque acharam interessante e se emocionaram pura e simplesmente, né? Então, choraram porque perceberam sua pecaminosidade, perceberam onde estavam, mas ao mesmo tempo perceberam que Deus podia tirar eles dessa situação e levá-los à salvação. Por isso que eles choraram e depois se alegraram. Interessante essa atitude deles, né? De buscarem ali em conjunto, como um grande grupo, uma reconsagração. Uma coisa que não era vista há décadas, desde que eles tinham ido para o cativeiro, né? Interessante isso. Sim. O verso da Bíblia aqui, tem um verso que eu acho interessante nesse capítulo, o 8, verso 12, porque depois da sequência do entender, Esdras tentando fazer no versículo 2, versículo 3, aí lá no versículo 8, para que eles entendessem, no versículo 12, finalmente, aparece a palavra, agora estão entendidos, entenderam. É como se fosse a guinada. A guinada espiritual é o momento da virada, né? Como se eles estivessem cegos, né? E tirou a venda. Estava tudo muito escuro, mas agora no versículo 12, porque eles tinham entendido, aparece a palavra. E aí, por entenderem, a revolução começa, né? O reavivamento verdadeiro começa. Isso é milagroso. É verdade. Nós vimos anteriormente que eles, durante a leitura, perceberam que estava um período festivo do ano, festivo para o povo de Israel. Sim. Eram 3 festas. Aquele período do ano, se fôssemos fazer um paralelo com o nosso tempo de hoje, seria uma espécie de ano novo. Era um tempo de arrependimento e renovação de aliança. Tínhamos ali o dia da expiação, tinha a festa das cabanas, que as pessoas eles iam representar a saída deles do Egito, como viveram no Egito, o exílio e a saída do Egito. Então, ali eles estavam percebendo, se voltando, para que pudessem renovar a sua vida com Deus. Então, aquele foi um momento importante por isso, porque eles perceberam que poderiam renovar a aliança com Deus, poderiam se arrepender e ter uma nova vida. Exatamente. Eu queria que você lesse o verso 10. 10. De Neemias 8. Certo. Tem uma mensagem bastante interessante ali. Certo. Diz aí assim, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Como entender esse texto, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Aqui a gente percebe o desejo de Deus de salvar. A gente sabe que é um contexto aqui, o mês 7º era um contexto que Israel lembrava de juízo, né? E a nação de Israel estava até meio preocupada, mas diante da preocupação, o chamado de Esdras se alegre, porque diante de todo juízo, a alegria do Senhor não é que alguém se perca. A alegria do Senhor é na salvação. Exato. E vocês estão encontrando o Deus Salvador. Exato. E não há alegria maior do que essa, né? Encontrar o Deus que salva, isso é a alegria da nossa vida. Exato. Lucas disse que a gente deveria se alegrar por saber que nosso nome está escrito nos céus, né? Exato. É a alegria total. É um convite de Deus a fazerem uma festa. Falou, olha, comam comidas especiais, bebam bebidas especiais, né? Se alegrem, porque a alegria vai ser a vossa força. Sim. A alegria ela pode ter diversas fontes. Sim. Né? A alegria pode ter diversas fontes. E a depender da fonte, essa alegria será perene ou não. Então, a alegria que nós temos em Deus é uma alegria que permanece. Essa é a grande diferença, né? Então, o cristão, ele tem, o texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Se aplica também a nós, e essa alegria, ela é continuada. Sim. Então, a nossa fé, cada vez mais firme em Deus, porque a nossa fonte é Ele. Né? Por isso, há uma continuidade nessa alegria que vem do próprio Deus. Há pessoas, às vezes, em diferentes movimentos religiosos, que parecem que são meio tristes, amarguradas. Tem a palavra que nos dá alegria, né?
é o pão do céu, o pão da vida que nos vem e nos enche de alegria, mas vivem amarguradas, vivem tristes, às vezes até são ásperas umas com as outras, não é? Talvez levam para as comunidades, para as igrejas, um espírito de muita tristeza que acaba atrapalhando quase aquele ambiente ali. Como lidar com pessoas difíceis, tristes, que não sentem prazer mesmo quando leem a Bíblia e às vezes carregam um espírito de tristeza para dentro das igrejas? Essa amargura aí, eu utilizaria o conselho de Esdras de novo. Esdras diz, olha, não é momento de entristecer para esse indivíduo, não é o momento de amargurar. O conselho de Esdras é alegre-se no Senhor. Há muita coisa entre o céu e a terra acontecendo em nosso favor. Há muita coisa, muita insistência de Deus. Na verdade, a alegria ela é um fruto do Espírito na nossa vida, né? Está à nossa disposição. Basta a gente buscar, que eu creio que o céu está disposto a dar para a gente, né? Entendi. Vocês que lidam com o rebanho, lidam com pessoas, com certeza vocês devem gastar algum tempo, às vezes, apaziguando os ânimos, fazendo ali uma intervenção em pessoas que romperam os laços de amizade ou de unidade por causa do temperamento, de uma discussão. Acho que nós precisamos mais da palavra, né? Precisamos mais da palavra no nosso meio, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, e uma reconciliação com Deus verdadeira. Porque a gente percebe aqui que houve verdade no povo de Israel, né? Eles ouviram, eles choraram, olha a situação que a gente está realmente numa situação difícil, né? Senhor, nos perdoe, nos ajude, uma volta para Deus sincera. Então, acho que vocês perdem muito tempo com isso também, lidando com pessoas que precisam ter essa consciência, né? Se concentrássemos nossas forças, né, em trabalhar em prol do próximo, em levar a mensagem de Deus, talvez tivéssemos menos disputas, né, em relação aos egos ou a coisas desse tipo. Exato. E a Bíblia, ela nos leva exatamente para esse ponto. Quando nós lemos a palavra tem um aspecto do passado, que vemos os grandes atos de Deus, nos traz para o presente, mostrando a nossa realidade, e por isso que o povo chorou e se alegrou, e nos leva para um futuro. E nesse futuro, estaremos juntos. Por isso que não faz sentido haver desunião, desavença, porque nesse futuro que nos é mostrado, que é a palavra, que é o centro aqui revela, ela nos aponta, nos leva para um futuro juntos. Exatamente. A palavra lida para eles lá tinha uma série de promessas, né? Você acredita que eles começaram a entender que se eles tivessem permanecido fiéis, eles nem teriam ido para o cativeiro? Que naquele momento assim, puxa, olha quanto os problemas que nós enfrentamos como povo, como famílias, filhos que foram levados escravos e os pais ficaram, somos escravos de um povo pagão. Vocês acham que caiu a ficha naquele momento assim? A gente nem era para ter ido para o cativeiro se a gente tivesse ficado fiel à palavra aí. Com certeza, com certeza. E aí eu penso o seguinte, quanto perdemos, né? Por conta de questões simples, um abandono aqui, um abandono ali, levou a gente para algo tão sério que foi o cativeiro. E eu acredito até o seguinte, somando a pergunta, eu acredito até que, além dessa preocupação, eles tinham a preocupação de voltar de novo, porque no versículo 13 diz que no dia seguinte já voltaram de novo para ouvir mais da palavra. Agora era um dia sem a palavra e um risco sério para eles de retornar. Então aí a gente vê que houve um reavivamento momentâneo, mas no outro dia já estavam lá buscando de novo a palavra. Isso está no versículo 13, né? E aí seguem o estudo da Bíblia agora para ser todos os dias. Foi a falta de consagração que levou eles àquela situação, o povo àquela situação, né? E seria a consagração que tiraria eles de onde estavam para mais próximo de Deus. Então, como cristãos, nós precisamos consagração. Consagrai-vos a Deus. Essa é a nossa primeira ordem, o nosso primeiro dever, todos os dias. Consagração. A consagração vai nos tirar de um lugar em que nós nunca deveríamos ter ido. E nos deixará cada vez mais próximo de Deus. É verdade, né? Essa consagração, essa volta para Deus, obedecer a Deus, né? Deixar os caminhos da desobediência e obedecer a palavra de Deus. Pedro e André,
Olha, nomes bíblicos, hein? Nomes de discípulos. 2 irmãos na Bíblia. Somos irmãos na fé, irmãos no ministério. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Lições da Bíblia. Pedro, leve um abraço para o povo de João Pessoa e você leva o nosso abraço para o povo de Natal. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela audiência que vocês sempre dão ao programa. Que este retorno à Bíblia, que foi o tema que estudamos juntos nessa semana, o retorno às Escrituras, possa trazer muita vida espiritual para você, para mim, para todos nós. Deus abençoe e a gente se vê no programa da próxima semana,